Não aconteceu comigo, por exemplo. Arrependido é uma coisa, né? É isso. Restaurado é outra. Restaurado é outra. São processos diferentes. E esse é o primeiro estágio. Num segundo estágio, aquele momento assim, estabilizou. Agora, deixa eu só fazer uma pausa aí na questão do primeiro estágio. Ainda, né, que você vai falar dos outros. Vamos falar só do primeiro estágio. Ele está pensando isso, ele está falando isso, ele está demonstrando isso. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Absolutamente nada. Ainda que eu reconheça, eu tenho autorresponsabilidade, eu sei quais são os meus erros, os meus defeitos, os meus pontos fracos, o que eu tenho que melhorar. Eu sei, eu vou melhorar, eu vou evoluir. Eu vou evoluir comigo. Mas o que ele vai falar, o que ele vai deixar de falar, o que ele vai pensar, o que ele vai postar, o problema é dele, é com ele. Você não pode deixar se afetar por isso. Ainda que, com certeza, você tenha que trabalhar coisas em você, você tem que evoluir, sim, mas não tem nada a ver com tudo que ele está falando. É interessante entender que essas são as dores dele. Não tem nada a ver com você. O fato dele apontar a metralhadora para você, culpar você, colocar o seu nome na parede, como todos os poemas da vida dele fosse você, isso não é uma verdade. Isso é o que ele, naquele momento, está vivendo e está pensando. Como disse a Alessandra, você não tem nada a ver com isso. Então, você não pode ficar se machucando, se maltratando, se chicoteando, sofrendo, vendo isso, muito menos debatendo, muito menos respondendo. Então, você não pode entrar nessa energia dele que está em uma determinada situação. Você está em outra situação. Então, você não pode entrar na energia dele. As pessoas confundem muito, principalmente quando elas entram no tratamento, a gente percebe isso, né, com os nossos clientes, que é o seguinte, eu não ter responsabilidade na dor dele, mas eu ter responsabilidade no casamento e com o fim do casamento. Por quê? Porque eu tenho a minha parcela de erro, de culpa, por causa das minhas dores que não foram tratadas. Mas eu só posso corrigir as minhas dores. E as minhas dores não têm nada a ver com as dores da Alessandra. A minha história individual não tem a ver com a história individual dela. A questão é que eu chego aqui na minha história individual e não consigo resolver. Está tudo bagunçado. A Alessandra está toda bagunçada. E aí nós temos um casamento. Então, eu machuco ela e ela me machuca. É isso que acontece no casamento. Dois bagunçados. Dois bagunçados. E aí o casamento, em algum momento, não suporta. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso cuidar dele porque eu machuquei ele? Não, você não vai conseguir fazer isso. Você precisa cuidar de você, das suas dores. E ela precisa cuidar dela e das dores dela. Exatamente. Deixa ele lá pensando o que ele está pensando, falando o que ele está falando, deixa ele lá. Olha para você e cuida de você. Ainda assim, você quer saber o que ele está pensando, você quer saber o porquê que ele está pensando e o porquê que ele está falando. Então, por quê, Ivan? Então, ele tem, né, dores profundas ligadas à infância dele, à família primária dele, pai e mãe. Ali estão as dores dele. Lá estão as dores. Acontece que, não resolvido isso, vamos lá, tenho lá eu problemas com a minha mãe. Não resolvidos os problemas com a minha mãe, a gente precisa entender que o mundo ele é sistêmico. E aí agora eu sou solteiro, saí da casa da minha mãe, eu estou lá ainda, mas eu sou solteiro e sou adulto. Mas eu não resolvi nada que eu tinha de dor com a minha mãe. Mas eu botei ele guardadinho no cantinho lá, porque eu não quero mexer nisso, porque eu não quero ficar brigando com a minha mãe, eu não vou resolver isso. Eu amo minha mãe, eu respeito a minha mãe. Beleza, tá tudo bem. Isso fica parado. Até o momento em que eu me caso. Porque quando eu me caso, sistemicamente, eu entro numa nova família. Eu deixei aquela
E agora eu estou construindo a minha. Mas se aqui é família, o que eu tenho é uma figura masculina e uma figura feminina. Adivinha com o problema com quem eu tenho? Com que figura? Feminina, minha mãe. Toda essa carga energética é transferida para ela. E eu começo a ver nela, a enxergar nela, tudo que eu via na minha mãe que me machucava. É esse o ponto. E aí, o que eu começo a sentir? Se eu sentia da minha mãe rejeição, eu sinto dela. Se eu sentia que a minha mãe não me amava, eu sinto que ela não me ama. E o que eu começo a pensar? Se internamente eu penso, ela não me ama, ela nunca me amou, ela nunca se esforçou para nada por mim. Olha agora lá. Aí a gente começa a olhar as redes sociais, né? Aí nas redes sociais, eu tô lá fora, mas eu vejo dela, eu tenho notícias. Aí ela, que ficou em casa, que arrumou um terapeuta bom, ela começa a se cuidar, aí ela emagrece, aí ela tá linda, ela tá saindo, ela tá se divertindo, ela tá fazendo festa com a família, ela tá viajando, ela tá não sei o quê. Aí tu fica assim, tá vendo? Ela não me ama mesmo, não, nunca me amou. Olha como é que ela tá melhor agora. Olha como é que ela tá bem agora. É melhor ficar por aqui mesmo. Preste atenção. Esses são alguns dos pensamentos dele. Mas ele pensa nisso. Ivan, então eu preciso ficar toda ruim, depressiva, porque senão ele não vai voltar mesmo. Olha o que você acabou de falar agora. Ela tá lá bonitona e aí ele acredita que ela não o ama mais. Não é isso. No primeiro momento ele pensa isso. Mas ao mesmo tempo que ele pensa isso, você precisa entender duas coisas. Uma é que o homem ele é extremamente ciumento, egoísta, possessivo e territorial. Num primeiro momento, ele pode até pensar isso. Ela está melhor sem mim. Mas o ego dele, o ego do homem, e a configuração dele de possessão vai fazer ele não aceitar a situação de ter perdido um mulherão desse. Então ele fica ali olhando e observando e vendo isso tudo. Até no momento que ele vê algo que ele associa, que pode ter alguém querendo morder um pedacinho do biscoito dele. Aí o homem normalmente pira a batatinha. Se aproxima, tenta saber o que está acontecendo, rodeia. E muita gente que está aqui já passou por isso, que o marido começa a rodear, que o marido começa a se aproximar, é porque ele viu que você está bem. Ele acha que tem alguém próximo e ele não aceita. Só que ele ainda tem a dor de acreditar que tudo que está acontecendo é por culpa sua. Então, o que a gente precisa entender nesse processo? Se ele, marido, entende que a culpa é minha, ele entende por quê. Qual é o comportamento dentro desse casamento que faz ele se sentir, que fez com que ele se sentisse tão mal? Porque uma coisa é o que ele sente, isso é o fato, ele sente. Mas ele sente baseado em algo que você, de fato, faz. Ainda que não tenha aquela intenção, ainda que não seja com aquele objetivo. O fato é que a gente teve um encontro, a corda e a caçamba? Como é que é? Depende, qual é o contexto. Que um que encaixa com o outro. Pode ser a corda e a caçamba. A corda e a caçamba. Por quê? Na verdade, o que eu sinto dor, olha o encontro qual é. A minha dor está aliada à sua dor. O seu comportamento é o que me fere. E o meu comportamento é o que te fere. A gente não se encontrou à toa. A gente foi atraído inicialmente pelas nossas dores. Eu sei que você achou que você foi atraído pelo corpinho dele, pela barriga de tanquinho, pelos olhos, pelo papo bonitinho. Ela, mesma coisa. Não. Vocês foram atraídos pelas dores de vocês. Tá? Sistemicamente,
as dores de vocês se encaixam. Vocês foram feitos um para o outro. E isso é para evolução. É para E cura. não para briga, não para separação, não para confusão. É para evolução, para cura. Exatamente. Porque a Alessandra tem a solução para a minha cura e eu tenho para dela. Porque a cura é o que a Alessandra falou. A cura é a evolução. É o entendimento. Todas as vezes que eu sou reprovado em algo, seja ele no mundo espiritual, seja ele no natural, eu preciso passar por aquilo de novo. Eu preciso vivenciar aquilo até aprender. Até evoluir. Então, se eu não resolver lá com a minha mãe, o sistema vai me enviar alguém com características parecidas com aquilo que eu não... Não é alguém igual à minha mãe, não é isso. É com características parecidas com aquela que eu não venci. Para eu agora, dentro de casa, aprender a lidar com ela e vencer. Para eu evoluir, para eu ir para um outro caminho, para um outro patamar.